Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia, assim, que parece até meio doida, né? Estudar Deus. Parece algo imenso, gigante demais para nossa cabeça, será? Como é que o finito, tipo a gente, pode entender o infinito? E, sério, dá para chamar um estudo desses de ciência? Fica a pergunta. Pois é, isso é uma pergunta daquelas, né? Que acompanha a gente há muito tempo. Hoje a ideia é explorar um pouco o que algumas fontes dizem sobre isso. Afinal, o que é teologia? É conhecimento? Ciência? E, mais importante talvez, quais são as bases? E até onde ela pode ir? Quais os limites, sabe? Boa. Vamos tentar desemaranhar isso. O que significa pensar sobre o divino, mas de um jeito organizado? E como isso conversa ou briga, talvez, com a nossa fé e a nossa razão? Acho que vai ser uma análise bem fascinante. Para começar, vamos no básico, né? Teologia. A palavra vem lá do grego, theos, Deus, e logos, estudo. Mas não é só sair falando de Deus de qualquer jeito, imagino eu. Tem mais coisa aí, certo? Com certeza, a ideia evoluiu. E muito. Uma coisa legal que o material que a gente viu traz é uma crítica interessante. Deus não pode ser só um objeto, sabe? Algo passivo que você bota ali e estuda de fora. Não é assim. Tem uma definição mais viva, mais dinâmica, que as fontes associam a Karl Barth, por exemplo. Teologia como o crente refletindo sobre a sua fé. Olha que diferente. Hum. Muda tudo, né? Porque aí não é um estudo frio acadêmico apenas. É a própria fé tentando se entender. É uma busca. Nossa, essa definição já vira a chave um pouco. Faz pensar diferente. Mas aí, claro, vem aquela pergunta coçando. Isso é ciência? Pode ser chamada assim? Porque, né, não é como biologia, física, não tem experimento em laboratório para provar Deus. Exato, e esse é o centro do debate que as fontes trazem. Claramente não é uma ciência empírica. Não tem como medir, pesar, testar em laboratório. Lida com o transcendente, com aquilo que está além do físico, do mensurável. Mas argumenta-se que ela é sim uma ciência, só que num sentido diferente. Uma ciência sui generis. Sui generis, tipo única na sua espécie. Como assim? Explica melhor isso. Isso mesmo. Única no seu gênero, porque, segundo a visão que a gente analisou, ela tem sim elementos de uma ciência. Ela tem um objeto de estudo, Deus, ou a realidade última, como queira chamar, tem métodos próprios, interpretação do que se entende como revelação, o diálogo com a razão, análise crítica de textos, de doutrinas, e busca organizar o pensamento, busca coerência lógica, sistematização. Então, é um saber organizado, sabe, com rigor, mesmo que o ponto de partida seja diferente, das ciências naturais, parte da fé, da revelação. Entendi. Faz sentido essa ideia de sui generis. Mas assim, na prática, essa falta de prova empírica, de laboratório, isso não cria um atrito constante com outras áreas do conhecimento que dependem justamente da observação, do experimento? Como as fontes lidam com essa tensão? Ah, sim. Tensão existe, com certeza. E as fontes são honestas quanto a isso. Elas reconhecem os tais limites epistemológicos, ou seja, os limites do nosso próprio jeito de conhecer as coisas. A teologia, ela admite que seu objeto principal, o divino, sempre vai ultrapassar nossa compreensão total. A razão humana é super importante, é uma ferramenta essencial, mas ela não trabalha sozinha aqui. Ela trabalha junto com a fé e com a ideia de revelação. A meta não é, tipo, desvendar todo o mistério e acabar com ele, é mais compreender esse mistério até onde a gente consegue, articulando o que se crê com o que se pensa. É um equilíbrio. Ok? Então a razão tem seus limites aqui, trabalha junto com a fé, beleza. Mas onde a teologia firma os pés? Quais são os pilares, as bases desse conhecimento, segundo o que a gente viu? O material que analisamos aponta alguns pilares bem importantes. O primeiro, fundamental, é a revelação divina. A ideia de que Deus de alguma forma se comunica, se dá a conhecer. Seja de um jeito mais geral, tipo na natureza, na consciência humana, que qualquer um poderia talvez perceber, ou de um jeito mais específico,
como os textos geralmente apontam, né? Nas escrituras, em eventos históricos-chave, que aí já pedem uma resposta de fé mais direta. Revelação. Ok. E depois? Depois vem essa dupla dinâmica, fé e razão. Elas não são vistas como inimigas, de jeito nenhum. São parceiras. A fé meio que acolhe a revelação, diz sim. E a razão entra para ajudar a organizar, a entender, a articular isso que foi acolhido pela fé. Uma ajuda a outra. Legal essa parceria. Que mais? Bom, tem a autoridade das Escrituras. Para muitas tradições, a Bíblia, por exemplo, é a norma principal, a referência maior. Outras tradições, e o material menciona a católica como exemplo, também dão um peso grande à tradição, à história, o pensamento acumulado da Igreja e ao magistério, que é o ensinamento oficial. São como guias para interpretar. Entendi. Escritura, tradição, magistério. E a vida real, a experiência da pessoa, entra na conta? Entra sim. A experiência religiosa, tanto pessoal quanto da comunidade, também alimenta a reflexão teológica. A vivência da fé, sabe? E, por último, um ponto crucial hoje em dia, a contextualização. A teologia não acontece no vácuo. Ela precisa conversar com o seu tempo, com a cultura onde ela está inserida. Essa da contextualização me pegou, faz todo sentido. E isso me puxa para outra dúvida que surgiu aqui. Fazer teologia, pensar sobre essas coisas todas, isso é coisa só para especialista, sabe? Para acadêmico, padre, pastor, rabino, ou não? Olha, os textos que a gente viu sugerem que não. De forma alguma, aliás. A ideia é que refletir criticamente sobre a própria fé, pensar nas grandes questões da vida, sentido, sofrimento e esperança, mas à luz daquilo que se crê como revelação. Tentar conectar as crenças com a vida prática, com a cultura ao redor, com os problemas da sociedade. Tudo isso, de um certo modo, já é fazer teologia. Pode ser de um jeito super acadêmico, claro, com um método rigoroso, mas pode ser também numa conversa, numa reflexão pessoal, na comunidade. É visto quase como uma responsabilidade de quem crê, sabe? Sério? Que interessante isso. Sim, o material até dá um toque, um alerta contra o que chamam de teologismo, que seria o risco de transformar a teologia numa coisa só da cabeça. Um jogo intelectual de uma elite, sabe? Distante da vida do povo, usada até como ferramenta de poder. A ideia é que ela sirva à fé e à vida. Nossa! Então, essa visão de que qualquer pessoa, ao refletir sobre a própria fé de um jeito mais crítico, mais conectado, já está fazendo teologia, isso meio que democratiza o negócio, né? Tira aquela imagem de algo só para quem estudou anos empoeirado numa biblioteca. Exatamente. Tira um pouco aquele estereótipo, né? De algo velho, distante. Vira uma busca contínua que usa a razão como parceiro importante, sim, mas que também reconhece os limites do nosso entendimento e que tenta, o tempo todo, conectar as grandes ideias com a vida concreta, com a experiência real das pessoas. É um saber que busca equilibrar o rigor do pensamento com a vivência da fé. Uau! Que visão ampla. Realmente, a gente passeou por muitos pontos importantes. Fica, então, talvez uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Será que parar para pensar nesses fundamentos todos, nessa dança entre fé e razão, nos limites do que a gente pode entender, na importância do nosso contexto, será que isso muda o jeito como a gente encara as nossas próprias crenças? Ou mesmo as grandes perguntas que a vida vira e mexe, joga no nosso colo? Fica aí para pensar.